Amém. Graça e paz. Ponte, boa noite. Boa noite. Amém. Hoje eu vou trazer a palavra, né? Trazer um pouco do que Deus falou comigo aqui, compartilhar com vocês. Quero falar que Deus falou muito comigo em relação a essa palavra. E vou me apresentar, né? Primeiramente. Tem algumas pessoas que eu não conheço, talvez essas pessoas também não me conheçam. Meu nome é Abigail, eu sou casada com o Igor. Me formei na UFV em Nutrição em 2022. Faço parte aqui da CB Paz desde 2017. Mas eu nasci, né, em um lar evangélico, só que eu era de outra igreja. E faço parte da comunidade Batista Paz já tem quase 8 anos, né? 8 anos. Fiz as contas certas, né? 8 anos. E é um prazer estar aqui hoje, um privilégio estar aqui, podendo compartilhar do que o Senhor falou comigo. Que o Senhor possa falar não só comigo mais uma vez, mas também possa falar o coração de cada um de vocês. Eu confesso que quando eu fui convidada para poder pregar, eu fiquei um pouco apreensiva, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Pregar aqui na igreja. Eu acredito que todas as pessoas que subam aqui precisam ter essa reverência ao Senhor e esse respeito, né, pela casa do Senhor. E eu fiquei pensando, né, durante essa semana, qual o tema que eu vou levar para pregar, Senhor, o que o Senhor quer falar com as pessoas, o que o Senhor quer falar através da minha vida também. E eu confesso que segunda, terça, passou quarta-feira, eu estava pensando em um tema. Na quinta-feira, eu comecei a pensar nesse tema que eu vou trazer hoje para vocês. O Espírito Santo foi direcionando e eu recebi uma mensagem da Fran na quinta-feira de manhã e na hora eu interpretei assim, de uma outra forma. Aí depois o Senhor foi lapidando aquilo, né, no meu coração para confirmar o que Ele já tinha falado comigo. Ontem também no culto de mulheres, não sei se todas as meninas, né, as mulheres da igreja vieram, foi uma bênção, quem veio sabe. E a Nayara, nossa líder de mulheres, ela falou sobre a mulher de Provérbios 31. E teve um momento da palavra que ela falou sobre que nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Não adianta a gente vir à igreja servir a Deus e não conhecer o que está na Bíblia, né? Ela falou que nós precisamos viver um tempo de sabedoria. Foi mais uma confirmação do Senhor para que eu trouxesse esse tema para nós, né? Para que pudesse edificar nossas vidas. Vamos ficar de pé? Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou ler na versão NVI, tá? Todos os versículos vão ser na versão NVI. Quem não tem Bíblia pode acompanhar pelo telão. Durante a pregação eu vou citar alguns versículos também, mas que o Senhor vá falando nos nossos corações. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, está ali no telão. 2 Coríntios capítulo 4. Tesouros em vasos de barro. Portanto, visto que temos um ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos pronunciamentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão parecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Versículo 11.
Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sempre renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Vocês podem sentar. Gente, vocês perdoam talvez a falta de corrigir algumas palavras, que eu enxergo pouco e a letra da minha Bíblia é pequena. Aí imprimi os versículos aqui bem grandes, tá? Porque vocês estão vendo, né? Dificuldade para ler letra pequena. Então vamos lá. Nessa carta de Paulo à igreja de Coríntios, né? Segunda carta dele, ele escreveu principalmente para trazer consolo em meio à aflição que aquela igreja estava passando por aquele momento, trazer força também, né? E também trazer orientação e discernimento, orientação em relação aos membros daquela igreja terem discernimento em relação aos verdadeiros mestres e os falsos mestres. E o que nós podemos aplicar na nossa vida hoje, lendo esses versículos? Nós podemos trazer essas verdades para a nossa vida, porque muitas das vezes nós estamos distraídos, nós estamos preocupados com tantas outras coisas e às vezes nós esquecemos das verdades que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas das vezes a nossa mente está tão distraída, tão ocupada, cheia de afazeres, que não são afazeres que podem ser considerados pecado, né? Trabalho, faculdade, rede social, televisão, enfim, várias coisas, estágio, a sua vida profissional, enfim. E às vezes a gente deixa de ouvir as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas, o que a Bíblia fala sobre nós, né, o nosso respeito. E muitas das vezes a gente começa a ouvir as vozes que não são de Deus, as vozes do inimigo. E muitas das vezes, no meio de tantas situações assim adversas, a gente tenta programar, fazer um roteiro para as nossas vidas. Vocês já pararam para pensar isso? E hoje eu quero trazer o exemplo de duas pessoas muito importantes, assim como todos nós somos importantes para o Senhor, que mesmo em meio a tantas dúvidas, mesmo em meio a tantas dificuldades, a uma escuridão momentânea nas suas vidas, eles não desacreditaram, não perderam a esperança e a fé, e mais importante de tudo, não perderam o propósito de Deus, o propósito que Deus tinha para a vida deles de vista. E a primeira pessoa hoje que eu quero falar com vocês é José do Egito. A referência da história dele está em Gênesis. E a história de José, ela é muito complexa, se a gente for parar para pensar. José, ele era o segundo filho mais novo de 12 irmãos. Então, ele era o segundo caçula, né? Mais novo que ele, só Benjamim. E os irmãos deles tinham muitos ciúmes dele, porque o pai dele tinha mais afeição por ele. Talvez não assim, não era o filho preferido, assim, né? A gente não pode dizer, mas o pai dele tinha muito mais proximidade com ele, talvez por ele ser mais novo, por ficar mais tempo em casa. E José, ele tinha muitos sonhos proféticos. Deus falava muito com José através de sonhos. Então, certa vez, José ele teve um sonho e ele contou para os irmãos dele. E os irmãos dele começaram a odiá-lo ainda mais. Ele teve um sonho que ele via que estavam 12 feixes de trigo no campo. Todos os feixes de trigo se curvavam diante do feixe que era o dele. Depois ele teve mais um sonho, que é o sol e a lua e as estrelas, e todas as estrelas se curvavam diante dele. E os irmãos dele começaram a achar que ele estava se sentindo um maioral, ele estava se achando mais que todos os irmãos. Já parou para pensar? Se você tivesse um irmão, seu pai te desse mais atenção para ele, vamos colocar assim. E ele começa a falar que ele
que ele tinha sonhado, que eles iriam se curvar diante deles. Naquela época eles nem sabiam o que ia acontecer, né? Que José ia ser governador do Egito. Mas para pensar. Talvez você tenha um irmão que você não gosta, que não deve acontecer, né, gente? Mas vamos supor que aconteça. Tem um irmão que você não gosta e ele vai e começa a contar vantagem. Pode parecer isso, né, aos olhos dos irmãos dele. E aí, os irmãos deles começaram a planejar uma forma de acabar com a vida de José. E aí, um dia, eles estavam no campo, o pai deles pediu para que José fosse até o campo e ele foi. E chegando lá, os irmãos dele já tinham tanto ódio no coração em relação a ele, e começaram a pensar formas de matar ele. Mas um dos irmãos dele, que era o Rúben, ele falou, não vamos matar o nosso irmão, nós não devemos fazer isso. Então ele conseguiu convencer os irmãos dele a fazer uma coisa menos pior, mas mesmo assim muito ruim, jogar ele num poço muito fundo para que ele ficasse lá. E aí eles iam deixar ele lá, né, talvez para morrer, para acontecer alguma coisa. E assim, pensa na crueldade, fazerem isso com o irmão deles. E aí quando o Rúben, né, ele deu essa ideia e tal, para não fazer tanta maldade com o irmão deles. E aí, quando ele veio para perto dos irmãos dele, né, ele já ficou sabendo que ele já tinha sido vendido como escravo. Passou uma caravana e José foi vendido como escravo, então ele já tinha ido. Então ele começou a ficar desesperado, como que nós vamos fazer? Que naquela época, né, para quem não sabe, as pessoas eram escravizadas, né? Não só a história que a gente vê dos negros sendo escravizados, mas os povos, né, eles eram escravizados depois de guerras, outras situações, pessoas que eles encontraram vagando sozinhas, né? Então as pessoas eram escravizadas. E José passou por isso. E aconteceu que eles tiveram a brilhante, talvez não tão brilhante assim, ideia de sujar a túnica que José tinha, que foi uma túnica que o pai deles deu para José, né? Uma túnica muito bonita, colorida, de sangue, falar que ele foi morto por animais. E nisso, José foi viver a vida que ele não imaginava que ele viveria, né? E aí, quando José chega no Egito, ele chega numa terra que ele não sabe onde que é, mas ele chega no Egito e ele se destaca por ele ser muito inteligente, por ele saber fazer várias coisas, talvez por saber ler e escrever, que naquela época não era comum. Ele tinha várias qualidades que um escravo comum não tinha, então ele já foi trabalhar numa casa de uma pessoa de destaque, né? Foi trabalhar na casa de Potifar. E lá, ele tinha funções muito importantes. Ele cuidava da casa do Senhor. Imagina, você não conhece a pessoa acabou de chegar e ela já vai tomar conta de tudo. Aconteceu assim com José. E aí, José, ele fica vivendo ali algum tempo, servindo a Potifar. E um certo dia, ele foi acusado de assediar a esposa do seu senhor. E aí, nesse momento, o Potifar vem até ele, fala, e ele responde, né? Gênesis capítulo 39, versículo 8 e 9. Eu vou ler aqui para vocês. Ele fala para a mulher de Potifar que não queria ter nenhum tipo de relacionamento com ela, por quê? Ele responde assim para ela. Ele, porém, recusou e lhe disse a mulher de Potifar, o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então, a gente já vê aqui que José, mesmo tendo passado por tantas situações difíceis, ter sofrido repúdio mesmo dos seus irmãos, ser vendido como escravo, ele ainda estar, né, vivendo essa vida escrava, ele ainda tinha um temor a Deus. Ele fala no final, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A gente já vê que José, ele tem alguma coisa diferente aí. E é isso que a gente precisa entender, que muitas das vezes a gente precisa também ter esse temor a Deus em todas as situações da nossa vida. E aí, depois dessa situação, José, ele é preso, né? Ele é mandado para a prisão. E lá na prisão, Deus continua falando com José através de sonhos proféticos. Então, ele dá também a José a interpretação de sonhos. Então, lá na prisão, 2 prisioneiros têm sonhos assim, nada a ver, e José consegue interpretar. E aconteceu que na mesma época, o Egito estava passando por uma situação que iria passar por uma situação muito difícil. E o faraó, ele tem um sonho naquela mesma época. E aí, na verdade, né, o faraó ficou sabendo, talvez através
de Potifar, que José tinha essa capacidade, esse dom do Senhor de interpretações. E aí em Gênesis 47 fala que Faraó, ele ficou espantado com essa capacidade que José tinha, né, de fazer interpretação muito exata dos sonhos. Isso é um dom de Deus, né? A gente sabe. E aconteceu que ele teve um sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, chamou José até a presença dele para que José pudesse fazer a interpretação desse sonho. E José interpreta que seriam 7 anos de muita fartura, muita bonança, mas também seriam seguidos de 7 anos de muitas dificuldades. E nesse momento o faraó ficou tão impressionado com o dom que José tinha do Senhor, que ele não entendia, né, que era um dom do Senhor, e ele elege o José como governador do Egito. E aí, se a gente parar para pensar na história de José, ele foi vendido como escravo, talvez quando ele era adolescente, lá pela faixa aí dos seus 15, 16 anos, 19 anos, 18, 19 anos. E nessa época que ele é eleito governador do Egito, ele já tinha 30 anos. Então a gente vê que passam pelo menos 10 anos na vida de José, com a vida dele totalmente mudada por uma situação de inveja, ciúme dos irmãos dele. Mas mesmo assim, o Senhor foi muito misericordioso com José. José, ele poderia estar morto, mas mesmo assim, ele estava lá, sendo fiel ao Senhor, sendo temente ao Senhor. Em Gênesis 41, versículo 41 fala: o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel oficial e o colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também o fez subir na carruagem do vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Então a gente vê que passa pelo menos 10 anos. José com a vida assim, sem talvez perspectiva, sem talvez sonhos, sem imaginar como que seria o futuro dele, longe da família dele. Talvez assim com sentimento de rejeição, sentimento de medo, talvez com ansiedade pelo futuro que viria. Ele não sabia o que seria da vida dele durante esses 10 anos que se passaram, e ele estava completamente sozinho. Além de ter sido vendido como escravo, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu. Então se passam 10 anos, desde o momento que, pelo menos, né, 10 anos, desde o momento que ele foi vendido como escravo até ele ser eleito governador do Egito. E a gente vê que em todos os momentos o Senhor esteve presente com José, porque ele foi muito fiel, muito temente ao Senhor. E aí depois disso, né, acontecem outras coisas. Quando chega a época de dificuldade seca no Egito, José tem a oportunidade de reencontrar os seus irmãos. O Senhor proporciona isso a José. Então os irmãos dele vêm até ele, não o reconhecem. E José, mesmo assim, tem uma postura de uma pessoa perdoadora. Ele não tratou os irmãos dele com indiferença, com crueldade, de nenhuma forma. Então ele sabia que os irmãos dele moravam longe, não teriam mantimento, e ele fez de tudo também para conseguir ajudar os irmãos dele. E em Gênesis 5, capítulo 50, versículo 24, fala que José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, leve os meus ossos daqui. Aqui fala da morte de José. Desculpa, da morte de José. José morreu com 110 anos. E o que a gente aprende com a história de José? A história de José nos mostra que ele foi uma pessoa, um homem, temente a Deus, perseverante. Ele confiou em Deus, além de todas as circunstâncias. Porque para pensar, você está vivendo sua vida aqui hoje. Aí acontece alguma coisa que você é mandado para um outro país, sozinho, sem ninguém. Não é uma viagem voluntária que você vai fazer. Alguém te mandou para lá, te deixaram lá. Você fica lá sozinho, você tem que reconstruir sua vida. Por 10 anos você fica sem trabalho, sem dinheiro, sem saber o que fazer da sua vida. E depois de 10 anos que as coisas começam a engatinhar. E se a gente parar para pensar, não é difícil a gente se manter fiel e temente a Deus? Nossa, eu vou manter fiel a Deus todos os dias, vou crer que o Senhor vai estar cuidando de mim, porque são no mínimo 10 anos.
Então a gente vê a vida de José como realmente um exemplo de fé e perseverança. E apesar de todos os obstáculos, ele nunca perdeu a sua fé. E a vida dele é um exemplo de que a verdade de Deus, ela pode transformar qualquer circunstância, mesmo, né, em situações que a gente não consegue enxergar a luz, mesmo em situações que a gente não consegue enxergar a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E a segunda pessoa que eu quero falar hoje é uma pessoa muito conhecida, todo mundo conhece, é Davi. A história de Davi está relatada, né, várias partes da história dele, nos livros de 1ª e 2ª Samuel. Davi era outra pessoa muito improvável, se a gente fosse olhar pelos olhos humanos. Davi, ele era um dos menores dos seus irmãos, e ele já era o irmão mais novo. E ele ficava com um trabalho considerado mais fácil, ele apacentava as ovelhas do seu pai. Então os irmãos dele iam para o campo, caçavam, plantavam, colhiam, e ele ficava cuidando do rebanho de ovelhas do seu pai. E Davi, ele foi escolhido por Deus para poder governar uma nação muito poderosa, governar a nação de Israel. Só que a história de Davi, ela não foi linear, igual a de José, ela não foi linear. O Senhor ungiu Davi, usou o profeta Samuel para ungir Davi, e ele já assumiu o trono de Israel. Não foi assim que aconteceu. Davi, ele também era muito jovem, talvez até um pouco mais jovem que José, quando Deus usou o profeta Samuel para poder ungir ele. O mesmo profeta Samuel que foi o filho de Ana, que não podia ter filhos, né? Teve alguns dias atrás que alguém pregou sobre isso, sobre Ana aqui, sobre Samuel também. E Deus, ele tinha dado para Israel Saul como rei, porque o povo de Israel, eles não estavam mais aceitando a forma como que Deus estava governando o povo, né, através dos profetas. Então, eles queriam um governante. Então Deus permitiu que eles tivessem Saul como rei. Só que Saul era um rei muito mau, muito desobediente ao Senhor. Então Deus começou a rejeitar Saul pela desobediência dele. 1 Samuel 16 fala sobre isso. E Deus usa o profeta Samuel para ungir um dos filhos de Jessé e escolhe Davi, que era um dos menores. Só que quando Samuel chega na casa de Jessé, fala que ele veio ungir o próximo rei de Israel, todos os irmãos que eram os mais fortes, que estavam em casa, não, esse sou eu. Aí o Espírito Santo falava com o profeta, não é esse. Aí vinha um outro irmão. Aí o Espírito Santo falava com Samuel, não é esse. E foi assim, até chegar em Davi. Só que Davi nem estava em casa na hora, né, que Samuel foi lá fazer a visita na casa de Jessé. Davi estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Então, mandaram chamar Davi. E isso mostra para nós que mesmo quando a gente acha que nós não estamos à vista das bênçãos do Senhor, o Senhor não esquece de nós. Às vezes a gente acha, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso estar à frente de alguma coisa, preciso planejar, preciso arquitetar, preciso pensar em alguma coisa. Não que a gente não deva fazer planos na nossa vida, né? A Bíblia fala, nós devemos fazer planos e entregá-los ao Senhor, para que nossos planos deem certo. Mas as coisas não dependem do nosso fazer, do nosso querer. Tanto é que Davi, ele nem tinha sido lembrado. Mandaram chamar, porque o profeta Samuel falou assim, ainda não é nenhum dos filhos de Jessé. Tem mais algum filho? E aí que foram lembrar de Davi. Davi estava no meio do pasto cuidando das ovelhas. E aí, ele é ungido a rei de Israel. Ele era menino ainda, talvez adolescente, né? E nesse período, ele enfrentou, como ele tinha experiência, né? Por apacentar um rebanho de ovelhas. Então ele tinha experiência, ele já tinha matado leão, urso, já tinha enfrentado animais ferozes, selvagens, assim, para poder defender o rebanho do seu pai. Então, teve um dia que aconteceu que, a famosa história, né, de Davi e Golias. O gigante Golias, ele veio para atacar e na sua grande misericórdia, né, Deus permitiu com que Davi, ele matasse aquele gigante apenas com uma pedra e uma funda. Um estilingue, você pensa. Um adolescente pegou um estilingue, uma pedra e acertar no gigante, o gigante caiu morto. Isso só pode ser a mão do Senhor. E aí, nesse meio tempo, né, que Davi, ele vence Golias, ele fica famoso, as pessoas começam a falar da história, o que aconteceu. Esse acontecimento também atraiu a atenção e a inveja do rei Saul, porque o próprio exército do rei Saul não tinha conseguido matar o gigante, mas o menino pequeno, com um estilingue e uma pedrinha, matou o gigante. E aí Saul começa a
chama Davi até seu palácio, né? Traz Davi para perto. Só que nesse meio tempo ele tenta algumas vezes matar Davi, porque ele sabia que ele já tinha sido rejeitado como rei de Israel. Saul, ele já sabia que o Senhor já tinha rejeitado ele porque ele era desobediente e não era temente a Deus. E aí, nesse período, né, Davi, ele permanece fiel ao Senhor primeiramente, porque Davi, ele também tocava harpa para o rei Saul quando ele ficava endemoniado. Ele sentia a paz do Espírito Santo de Deus quando Davi tocava harpa. E nesse meio tempo, Saul tentando matar ele, ele continuava ali firme na missão que o Senhor tinha dado a ele, porque ele sabia do propósito que o Senhor tinha destinado para a vida dele. Ele seria rei de Israel. E não seria na força do braço dele, com as estratégias dele, mas seria pela direção do Senhor. Tudo acontece nas nossas vidas no tempo do Senhor. E aí Davi, ele reconhece, né, que ele seria realmente colocado como rei de Israel, porque se a gente for parar para pensar, um menino, ele é ungido a rei de Israel. E aí ele fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer isso? Eu não tenho exército, eu não tenho roupa, eu não tenho palácio, eu não tenho nada para mim poder construir um reino. Mais uma vez, a gente vê que mais uma pessoa, né, como todos nós, precisou ter fé no Senhor, para que ele conseguisse viver os propósitos do Senhor na vida dele. E Davi, depois de certo tempo, né, ele realmente se torna rei de Israel. Saul acaba morrendo, não pelas mãos de Davi, mas ele morre. Então Davi, ele é colocado como rei de Israel. E ele fez muitas coisas maravilhosas, né? Ele levou a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele alcançou muitas vitórias em várias guerras pelo povo de Israel, né? Em nome do povo de Israel. Ele ajudou na construção do templo, né? O templo do Senhor. E a gente vê também que a história de Davi, ela não é muito certinha, né? Não é dentro do quadradinho de certinho de crente. Davi, ele também cometeu muitos erros, mas mesmo assim, a Bíblia considera Davi como um homem segundo o coração de Deus. Então, vocês param para imaginar, Davi, mesmo sendo abençoado, mesmo tendo recebido a promessa do Senhor, comete erros. Mas mesmo assim, o Senhor o considera como um homem segundo o coração dele. Né? Talvez o único na Bíblia que é falado sobre isso. E um dos erros que Davi cometeu, eu vou falar para vocês terem noção que não foram erros pequenos. Davi, ele cometeu adultério, 2 Samuel 11 fala sobre isso, com Batseba. Davi, ele ficou envergonhado do seu pecado e tentou resolver matando o esposo da Batseba. Então, além de ficar com uma mulher que era casada, ele tenta matar o esposo dessa mulher, colocou ele na frente da batalha para que ele morresse primeiro, para que ele tirasse a culpa dele, né? Porque se ela engravidasse, alguma coisa do tipo, o marido dela já estava morto, ele não teria culpa, não seria descoberto o pecado de Davi. Ele se arrependeu, né, do seu pecado, mas ele teve outros problemas, até mesmo dentro da família dele. Um dos filhos dele, ele violentou a própria irmã. Outro filho dele, o Absalão, ele se rebelou contra o próprio pai. Então a gente vê que a vida talvez familiar de Davi, a vida pessoal, né, porque ele era um rei excelente, ele ganhava guerras, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas a vida pessoal de Davi era meio bagunçada, né, gente? Se a gente for parar para pensar. A gente pensa, um cara que ele já era casado, já tinha os filhos, já tinha a família dele. Ele já era rei. Ele fica com uma mulher que não era dele, já comete pecado. Ele faz de tudo para que o marido dessa mulher morresse, outro pecado. A família dele, dentro da própria casa dele, tinha uma bagunça. Filho se rebelando contra ele, filho violentando a irmã. Então a gente vê que não era uma situação familiar muito exemplar. Mas mesmo assim a Bíblia fala que Davi, ele foi citado como homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14. E ele reinou por 40 anos sobre Israel. Está lá em 1 Reis 2, 10, versículo 10 e 11. E quais sentimentos que Davi ele pode ter enfrentado durante essa jornada? Assim como José, que enfrentou medo, ansiedade, talvez aquela incerteza do futuro, o que Davi pode ter enfrentado durante toda essa trajetória? Que ele foi ungido como rei de Israel, um menino
com 30 anos, ele assume o reinado de Israel, mesmo sabendo que já tinha outro rei reinando naquela época, e esse mesmo rei que tentava matá-lo, mas o Senhor sustentou ele ali. Então ele pode ter sentido, talvez, insegurança. Senhor, como eu vou fazer isso? Eu sou só um menino, eu não tenho um exército, eu não tenho reino, eu não tenho cavalos, eu não tenho soldados, eu não tenho nada. Talvez um sentimento de inferioridade também, porque a origem de Davi, ela foi muito humilde. Ele era o menor dos irmãos dele. Tanto é que ele era até esquecido. Quando o profeta foi lá na casa de Jessé, ungiu o rei de Israel, todos os irmãos prontificaram: ah, não, sou eu. A outro: não, sou eu. Mas, no final de tudo, ele era o escolhido. Então, talvez até esse momento, Davi, ele era tipo assim, o irmão que era deixado de lado, o irmão excluído. Que sempre tem, às vezes acontece isso, né? Sempre tem uns irmãos e aí ficam lá excluídos, esquecido por ser o menor, o mais novo. E isso não é certo também, né? Davi com certeza enfrentou medos pelos obstáculos gigantes que ele lutou, né, pela nação de Israel. E também, com certeza, ele sentiu culpa dos seus pecados. Porque a Bíblia fala, né, que quando ele percebe o que ele fez de errado, ele adulterou com uma mulher casada, ele tenta matar o marido dessa mulher para tentar amenizar seu pecado. Então a gente vê que ele sentiu culpa, né, de ter feito aquilo, né, o pecado, de ter praticado o pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele foi muito corajoso. Ele foi fiel ao Senhor em todos os momentos, porque ele pecava e se arrependia. Não fica parecendo uma coisa assim: eu errei, vou pedir ao Senhor perdão. Aí eu erro de novo, peco de novo, peço perdão de novo. Não fica parecendo que a gente está brincando com Deus. Mas, pelo contrário, a Bíblia fala que ele foi um homem tão humilde, tão temente ao Senhor, que se humilhava perante o Senhor, mesmo diante dos erros dele, que ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. A gente vai parar para pensar, as coisas de Deus não fazem muito sentido, né, gente? Um cara que tem a vida toda bagunçada é nomeado como um homem segundo o coração de Deus. E José, lá atrás, que talvez não tinha nenhuma perspectiva de vida, ficou 10 anos fora do seu país, longe da sua família, foi rejeitado pelos seus irmãos. E Deus, quando chegou o tempo de Deus cumprir o propósito dele na vida de José, ele foi ordenado governador do Egito. Daí a gente para pensar, as coisas de Deus não fazem sentido. A Bíblia fala sobre isso, né? Que Deus usa as coisas desse mundo, né? As coisas loucas, para confundir as sábias. E parando para pensar sobre isso tudo, né? O que a gente pode trazer para a nossa vida? O que a gente pode trazer para a nossa vida? E já estou terminando, tá, gente? É uma palavra breve, mas ela é muito profunda, né? Para que a gente possa refletir sobre nossa vida. Que mesmo em meio à tempestade que a gente vive, né? O Senhor é que vai à nossa frente. Nós não conseguimos vencer nada na nossa vida, nós não conseguimos superar a dificuldade, a gente não consegue fazer planos, a gente não consegue construir coisas, a gente não consegue planejar uma carreira, uma família, se o Senhor não estiver à nossa frente. Sem Ele, nós não somos nada. Nós temos que reconhecer que sem o Senhor, nós não somos nada. Não porque o Senhor, Ele não deixa que a gente construa as coisas, mas é porque sem Ele a gente não é nada mesmo. São coisas que na nossa vida que a gente sonha, que a gente almeja, que a gente planeja, que muitas das vezes a gente não consegue pela nossa força. Talvez seja, vou dar um exemplo para vocês: entrar num curso na faculdade, casar, sim, é uma porta escancarada do Senhor na nossa frente. Quem já casou sabe. Você pode não ter condições de casar, mas quando você se propõe a ser fiel ao Senhor, né, e cumprir esse mandamento, né, de honrar o Senhor com o casamento, as portas se abrem. Então, talvez se a gente trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ganhar mais para poder pagar o casamento e tal, aquilo não se realize e não seja tão abençoado quando a gente tem a bênção do Senhor. Então, a gente não consegue fazer nada sem o Senhor. Em 1 Pedro 2:9, a Bíblia fala: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, eu não sei o que vocês podem estar vivendo, mas falou muito comigo essa palavra. A gente sempre ter em mente que o Senhor, a direção do Senhor,
É a luz que nunca vai se apagar nas nossas vidas, independente de qualquer coisa. Mesmo que a gente esteja vivendo uma situação que às vezes até se prolonga demais, igual na vida de José e de Davi, foram mais de 10 anos. Mesmo assim, nós devemos nos permanecer fiéis e temente ao Senhor, porque Ele nunca, 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 em nenhum momento Ele nos abandona. Mesmo que a gente ache que o Senhor se esqueceu de nós, mesmo que a gente ache que aquela situação é difícil demais, a gente não vai conseguir vencê-la. E como que a gente consegue vencer essas situações? Como que a gente consegue permanecer fiel e temente ao Senhor, como Davi, como José, como outras pessoas que a Bíblia fala também? Eu trouxe só 2 exemplos, mas a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que passaram por situações inimagináveis, situações muito mais difíceis do que talvez o que a gente passa hoje, e elas venceram. E talvez por muito mais tempo elas permaneceram na dificuldade do que nós permanecemos. Imagina você ficar 10 anos sem uma resposta do Senhor. Já pararam para pensar? 5 anos é uma faculdade, imagina 2 faculdades. Você viver esse período de 10 anos sem o Senhor te responder, sem você ver uma perspectiva de melhora, sem você imaginar que a sua vida pode mudar. É muito tempo. 1 ano é muito tempo. 1 ano é 12 meses, imagina 10 anos, são 120 meses. Não consigo nem fazer o cálculo de dias, porque eu não sou de humano, não sou de exatas. Meu Deus. É muito tempo. Quantos dias? 13.600. 3.600 dias. É muito dia. Um dia já é muito, imagina 3.600 dias, você permanecendo na luta ali, na prova. Senhor, me responde. O que eu faço? O que eu posso fazer? Para onde que eu vou? Quem eu procuro? E por que eu estou trazendo essa palavra que fala sobre isso, né? Nós enxergamos a luz que é o Senhor na nossa vida, mesmo em meio à escuridão. Porque muitas das vezes a gente passa por situações que a gente não imagina que a gente vai passar. E isso se aplica primeiramente na minha vida, né? O Senhor falou muito comigo em relação a isso. Eu estou um pouco nessa fase também de esperar o que o Senhor vai fazer, sabe? De confiar nos planos do Senhor, que eles são maiores e melhores do que os nossos. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu casei em 2022, novembro de 2022. E um mês antes, a minha mãe sofreu AVC. Acho que eu nunca falei isso no púlpito aqui, já falei com várias pessoas assim. E um mês antes, minha mãe sofreu AVC. Então, assim, foi literalmente na véspera do meu chá de panela. E assim, todo o planejamento mudou. Uma coisa que seria dessa forma foi de outra. Na verdade, eu nem tive chá de panela, né? Os convidados do casamento que presentearam, glória a Deus pela vida de vocês, muito obrigado pelos presentes. Não teve chá de panela. Igor ficou responsável como uma madrinha nossa de recolher os presentes. Então, assim, eu não tive esse desfrute de pegar os presentes de chá de panela, de abrir. A minha cerimônia de casamento, que seria em novembro, foi no outro ano, foi em 2023, 3 meses depois. Isso porque a gente achava que não teria condições de fazer cerimônia, né? E nessa época, assim, na época eu falava, eu nem sei como eu estou conseguindo passar por isso tudo. Mas hoje eu vejo que foi a mão do Senhor sustentando todos os momentos. Todos os momentos. E nessa mesma época eu passei também no processo seletivo de mestrado. Então vocês imaginam como que estava a minha vida. Talvez não é nada comparado à vida de José, de Davi, de outras pessoas que talvez tiveram que enfrentar guerras, outras coisas piores. Mas naquele momento foi muito difícil para mim. Eu tinha que, como que eu posso dizer? Eu tinha que dar conta de muita coisa nova ao mesmo tempo. Eu tinha que administrar muito bem a minha vida de uma forma assim muito brusca. Muita coisa mudou. O planejamento era casar e fazer o mestrado. Eu casei, estava fazendo mestrado, ainda tinha uma situação de saúde muito grave na minha família. E naquela época eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou dar conta? Senhor, como que eu vou fazer? Mas o Senhor, Ele me sustentou todos os momentos. Eu não vou falar que foi fácil, assim. Passei por muita dificuldade, principalmente dentro da universidade, assim. O Senhor sabe, né? E o Senhor foi minha testemunha, foi meu ombro amigo ali dentro da universidade, porque não é difícil. Porque quando a gente passa por uma situação que testa a nossa fé, que a gente tem que confiar no Senhor, parece que tudo se volta contra a gente. Parece que a gente está caminhando e tudo tenta fazer a gente parar ou andar para trás. E nessa época eu sofria muito mesmo, assim.
principalmente, né, em relação a uma pessoa específica, lá dentro do departamento que eu fazia o meu processo seletivo. Meu processo seletivo não, meu mestrado. E eu falava assim, Senhor, por que só comigo? Por que só eu que ouço esse tipo de coisa? Por que só eu que sou tratada diferente? Eu ficava me perguntando, eu chorava. Assim, era muito difícil. E eu falava, Senhor, por que está acontecendo tanta coisa assim comigo? Eu estou vivendo uma fase que era para ser muito boa e eu estou tendo que me desdobrar em 5, em 10 para dar conta de tudo. Eu falava assim com Deus, oh Deus, como que eu vou dar conta de fazer o meu mestrado, de cuidar da minha casa, né, porque eu também tinha casado, ajudar meu pai a cuidar da minha mãe. Eu ficava assim, como que eu vou fazer, Senhor? E eu chorava, falava assim, oh Deus, eu não consigo. E por muitas vezes, né, eu queria desistir e Deus usava a minha mãe mesmo para falar para mim não desistir. Então, eu ficava assim, eu não consigo. Chegava um dia assim que às vezes acontecia uma coisa que me chateava muito. E não é assim uma coisa assim da pessoa falar de você. Não, é uma situação que aconteceu comigo que fazia eu me sentir inferior, sabe? O inimigo sabe onde mexer na gente quando a gente está nos caminhos do Senhor. Então, eu me sentia inferior, me sentia que eu era incapaz, que eu não era inteligente. E eu ficava, não, mas eu estou tentando, mas eu tentava argumentar com a pessoa e era pior. Então, chegou um momento que eu comecei a ficar calada. Mas eu chorava em casa, falava assim, Senhor, eu não consigo, eu não dou conta. Das coisas que eu posso abrir mão seria o mestrado, que o resto eu não posso abrir, né? Eu não posso descasar, não posso deixar minha mãe sem ajuda. E eu chorava. Eu falava assim, Senhor, talvez eu não vou conseguir chegar no final. E foi muito difícil mesmo. Igor está ali, ele é testemunha, foi muito difícil. Eu ficava noites assim, em claro, assim, para estudar. E nesse período, eu vi como que é importante a gente ter um relacionamento com o Senhor e como é importante quando a gente recebe o cuidado de Deus até mesmo através da vida de outras pessoas. Nessa época, muita gente me encontrava na rua ou via alguma coisa no Instagram minha, respondia, falava assim, nossa, eu estou orando por você, por sua família. E isso, nos momentos assim que eu não tinha forças, isso foi muito importante, sabe? Quando você sente que você não consegue fazer mais. Aí uma pessoa vem e fala assim, não, Deus está cuidando de você, porque oração é isso, a gente pedir ao Senhor para que cuide daquela pessoa. A gente faz isso quando a gente ora, Senhor, cuide daquela pessoa, o Senhor age sobre a vida daquela pessoa, o Senhor intervém em favor daquela pessoa. E assim, a gente sentia, sabe, quando... É impressionante, eu não sei explicar como é isso no mundo espiritual, mas se você sente como se algo te empurrasse a viver mais um dia. Você sente como se a mão do Senhor estivesse ali te sustentando para você acordar no outro dia de manhã e fazer as mesmas coisas, talvez passar pelas mesmas dificuldades, ouvir as mesmas coisas de novo, chorar de novo, mas sabendo que o Senhor está no dia seguinte, que as esperanças do Senhor se renovam a cada dia sobre nós. E isso foi muito surpreendente, porque eu nunca tinha passado por uma situação assim, né? Espero, Senhor, não passar mais. Mas eu senti o amor de Deus através da nossa vida, da minha família, da vida da minha mãe, através da oração das pessoas que oravam pela gente, né? Quantas vezes o nome da minha mãe foi mencionado aqui na igreja, né? E quando oravam por ela, quando oravam pela nossa família, eu falava assim, ô Senhor, mesmo assim, em meio a tanta dificuldade, o Senhor levantou uma igreja para orar por nós. Então, toda vez que alguém pede oração aqui na igreja, vamos orar pelo fulano de tal que sofreu um acidente, vamos orar pela criancinha que está no hospital. Eu sempre oro, porque às vezes a gente acha que a nossa oração não tem poder quando a gente está orando pela pessoa aqui, mas ela tem muito poder. A Bíblia fala, né, que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Então, a oração nossa, gente, ela tem muito poder, não só pelas outras pessoas, mas a nossa própria oração direta ao Senhor. Nossa própria oração que a gente faz, que a gente ora, que a gente entrega a nossa vida ao Senhor todos os dias, o nosso devocional é importante. O momento de devocional, de jejum, de oração é importante, porque só assim que a gente consegue passar por situações assim tão difíceis. Eu falei da minha história, né? Talvez cada um tenha uma história aqui, uma história talvez nem seja tão difícil quanto a de Davi, de José ou de outros também, mas foi a minha dificuldade. E que a gente nunca se esqueça
que a luz do Senhor, ela nunca se apaga na nossa vida. Nós nunca vamos estar na escuridão. Nós nunca vamos estar sozinhos. Como eu li aqui no início, no versículo 1. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 16 e 17. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Que essa palavra possa realmente falar no coração de cada um de vocês. Que a nossa vida não seja simplesmente viver, estudar, pagar conta, fazer compra, ir no mercado, fazer planos. Que a gente reconheça a nossa necessidade da presença do Senhor, não só nos dias de alegria. Eu vou fazer tal coisa, o Senhor vai estar comigo. Mas quando a gente não vê mais nada, que a gente lembre que a luz do Senhor, ela está sobre nós. O Senhor, Ele nunca nos abandona, o Senhor nunca nos desampara. E eu queria encerrar, ler um salmo de Davi, Salmo 121. Até queria convidar vocês para ficarem de pé. Salmo 121, se quiser colocar no telão. Salmo 121. Eu vou ler para vocês. Esse é um salmo de Davi. E além de todas essas qualidades e esses defeitos que Davi teve, né, que ele cometeu, ele era inspirado por Deus. Ele escreveu livros da Bíblia, era um poeta, ele escrevia sobre a palavra do Senhor em cânticos, né? Porque os salmos são cânticos. Salmo 121 fala assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. Eu vou ler de novo. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Que a gente não esqueça da mão do Senhor sobre as nossas vidas. Quando a gente estiver conquistando o que a gente quer, né? O que a gente gosta, o que a gente gostaria, o que a gente almejou muito, o que a gente sonhou, mas também que a gente não se esqueça que a mão do Senhor, ela nos empurra, ela nos guia, mesmo quando a gente não consegue enxergar, que a gente pode vencer aquela dificuldade. E é por isso que o tema dessa palavra é a luz que nunca se apaga. A luz do Senhor, ela nunca se apaga. Isso não é um discurso para motivar vocês. Porque eu imagino que cada um já passou por uma situação. Cada um aqui já passou por uma situação que não houve outra forma de continuar a não ser confiar no Senhor. Que a gente não se esqueça. Eu vou até ler o versículo 5 de novo. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. Isso significa que, assim como eu estou em pé e a minha sombra está aqui atrás, o Senhor vai estar do meu lado. É a sombra da minha direita. O Senhor vai estar sempre do meu lado. Ele não vai estar longe de mim, Ele não vai estar depois de mim, Ele não vai estar na frente de mim, deixando eu para trás. O Senhor é a sombra à nossa direita. Ele sempre vai estar aqui, do nosso lado. Mesmo quando a gente não vê que a gente pode vencer as dificuldades, que a gente sempre se lembre que o nosso Deus, o Deus de Israel, é a luz que não se apaga sobre as nossas vidas. Amém? Eu vou orar então. Que nesse momento, eu não sei se você está passando por uma dificuldade. Eu sei que Deus falou muito para mim, né?
quando a gente prega, Deus fala primeiro pra gente, né? Não sei se você está passando por dificuldade, não. Se você não estiver, glória a Deus. Mas quando você estiver, que você se lembre dessa mensagem. Que a luz do Senhor nunca se apaga. Que você confie. Você que está passando por dificuldade hoje, você que está vivendo uma fase assim de sonhos, de planejar coisas. Talvez você não tenha condição de comprar aquilo que você precisa. Talvez você não tenha condição, talvez, de pagar o casamento. Talvez você está no início da faculdade, não sabe como você vai se manter aqui em Viçosa. Talvez você está passando por uma situação bem diferente de tudo que eu já falei. Talvez você está quase se formando e não sabe como vai ser seu futuro, seu amanhã. Como que vai ser a sua vida profissional. Talvez você já está trabalhando e gostaria de trabalhar num emprego melhor e fique, Senhor, está nas tuas mãos a minha vida, o que eu vou fazer? Eu quero que você realmente pense nisso. Que os olhos do Senhor, eles estão sobre nós. O Senhor sempre está ao nosso lado. Você tem essa oportunidade de falar com o Senhor, de orar a Ele, pedir a Ele, falar, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Mesmo se eu não enxergar, Senhor, que o Senhor me sustente, que o Senhor me empurre, que o Senhor me leve. Não deixe eu achar que eu estou sozinho no meio da escuridão. Me faça enxergar a luz do Senhor sobre a minha vida. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, para adorar o seu santo nome, Pai. Te agradeço, Senhor, pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. Te agradeço por o Senhor ter falado comigo. Te agradeço, Jesus, porque eu sei que de alguma forma o Senhor falou a cada coração aqui presente, Pai. Que a mão do Senhor, Jesus, possa estar sobre a vida de cada um aqui que está presente, sobre a vida das pessoas também que estão nos ouvindo, sobre a vida das pessoas que estão nos assistindo agora ou que vão nos assistir futuramente, Pai. Que a mão do Senhor esteja sobre nossas vidas, que nós possamos sentir, Jesus, e ter a certeza que o Senhor está ao nosso lado, como o Salmo de Davi fala, a sombra do Senhor está à nossa direita. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre está presente, que nós possamos enxergar a luz do Teu Espírito Santo, Jesus, mesmo em meio à escuridão que nós possamos estar vivendo ou que viveremos no futuro, Pai. Que o Senhor seja o nosso consolador, que o Senhor seja o nosso sustento, que possamos, Jesus, ter o nosso coração firmado nas verdades que o Senhor fala a respeito de cada um de nós na Tua palavra, que nós somos mais do que vencedores, que nós já vencemos pelo poder, Jesus, das Suas fraquezas, que nós somos curados, que podemos todas as coisas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro na vida de cada pessoa que está aqui, que nós consigamos, Jesus, enxergar a presença do Senhor, seja em tempo bom, seja em tempo ruim, que nós possamos ser contentes e ver que a mão do Senhor está sobre nós, que possamos enxergar a luz do Senhor sobre a vida de cada um de nós, que possamos sentir, Jesus, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, porque eu sei que nessa palavra o Senhor se revelou a cada um aqui, Jesus. Que o Senhor falou de forma específica a cada coração aqui. Que o Senhor realmente manifestou, Jesus, a sua graça sobre a vida de cada um. Que o Senhor trouxe resposta, o Senhor trouxe alívio, o Senhor trouxe tranquilidade, que o Senhor trouxe paz ao coração de cada um aqui. Ao coração que talvez está aflito, angustiado, preocupado. Que o Senhor Jesus possa confortar esse coração, possa dar direção. Que essa palavra, Jesus, seja como uma flecha do Senhor, que ela possa apontar a direção no alvo que é o Senhor. Que a sua luz, Jesus, nunca se apague sobre as nossas vidas. Que nós nunca nos afastemos do Senhor, Pai. Que nós permitamos que a sua luz brilhe sobre nós, Pai. Que o Senhor continue nos guardando. E eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer sobre a vida de cada um que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém.